Seja muito bem-vindo ao canal Pastor Júnior. Fatos reais da cidade. Hoje eu vou te contar um relato misterioso vindo da região de Jaguara e São José, aqui em Feira de Santana. Uma história antiga, sussurrada pelos mais velhos, e que até hoje ninguém consegue explicar. Nos tempos mais antigos, quando a estrada de Jaguara para São José ainda era só barro, mato alto e silêncio, os moradores viviam comentando sobre uma figura que aparecia sempre no mesmo horário. Um homem caminhando devagar, carregando uma enxada nos ombros. Diziam que ele não falava com ninguém, não pedia carona, não desviava o olhar. Só caminhava, sempre no começo da noite, quando o céu já ficava roxo e os grilos começavam a cantar. Alguém via aquele homem passando. A roupa era simples, típica de agricultor, camisa mole, chapéu de palha e calça surrada. O mais estranho era que ninguém jamais o via terminar o trajeto. Se ele aparecia na entrada de Jaguara, desaparecia antes da curva. Se estava já perto de São José, sumia antes da porteira. Era como se a estrada para ele nunca acabasse. A primeira pessoa a estranhar aquilo foi Dona Zefinha, moradora antiga de São José. Ela contava que, por volta de 1970, voltava de uma visita quando viu o homem parado no meio da estrada, olhando para o mato fechado. A enxada brilhava como se tivesse acabado de ser limpa. Ela chamou, educada. "Boa noite, seu moço. Tá indo para onde?" O homem virou o rosto devagar, mas não tinha expressão nenhuma. Era como se estivesse ali, mas sem presença. Sem responder, ele apenas apontou a enxada para o chão batido. Depois baixou o braço e voltou a caminhar. Quando Dona Zefinha olhou para trás, segundos depois, ele já tinha desaparecido. Anos depois, outros moradores relataram a mesma coisa. Caminhões, motos e até vaqueiros disseram ter passado por ele. Sempre a mesma figura, sempre o mesmo ritmo lento, sempre a enxada no ombro. Até que um dia, um ancião de Jaguara resolveu revelar o que sabia. Segundo ele, aquele homem existiu de verdade. Seu nome ninguém lembra ao certo, mas diziam que era um trabalhador humilde, que vivia da roça e que morreu enquanto tentava terminar um serviço importante, abrir um pequeno caminho na mata para ligar duas roças entre as comunidades. Ele morreu antes de completar a trilha. Desde então, dizia o velho, o espírito dele vaga repetindo o trajeto que nunca terminou, carregando a ferramenta que o acompanhou a vida inteira. E tem mais, os moradores acreditam que, quando alguém vê o homem da enxada, significa que algo vai mudar na vida da pessoa. Alguns dizem que é aviso, outros, proteção, outros ainda, que é apenas tristeza que ficou presa no mundo. Mas uma coisa ninguém discute, ele continua caminhando, sozinho, silencioso, e a estrada para ele nunca termina. A cada geração do povoado de Jaguara e São José, o relato ia mudando um pouco, mas o medo permanecia o mesmo. Porque quem já viu o homem da enxada nunca mais esquece. E quem apenas ouviu, evita passar sozinho ali depois das 8 da noite. Mas naqueles tempos mais recentes, quando o asfalto começou a avançar e os postes de luz foram levantados, muita gente acreditou que a aparição ia desaparecer. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. As luzes só deixaram a estrada mais estreita, mais silenciosa, mais propícia para perceber o que antes se confundia com a escuridão da mata. Foi numa quinta-feira, véspera de feira em Jaguara, que o caso mais marcante dessa nova geração aconteceu.
Um rapaz chamado Joelson, de uns 20 e poucos anos, voltava da casa de um primo próximo à curva, onde a aparição era mais comentada. Era por volta de 20h40, e ele pedalava devagar, cansado de um dia cheio de trabalho. De repente, o farol da bicicleta começou a piscar. Primeiro lento, depois rápido, até apagar de vez. Joelson bufou, irritado. Pensou que era só a bateria fraca. Mas assim que levantou a cabeça, percebeu algo na beira da estrada. Não era um animal, nem um morador. Era uma silhueta parada, rígida, como se estivesse esperando por ele. Uma figura comprida, magra, com os ombros caídos, usando uma roupa que parecia velha demais, como tecido cru molhado pela noite. E na mão, aquele som metálico inconfundível. Clang, clang, clang. O arrasto da enxada. Joelson congelou. O cérebro dizia, corre, mas as pernas não obedeciam. Quando conseguiu mover o guidão para desviar, a figura já estava metros mais próxima. Nenhum passo foi ouvido, nenhuma corrida. Apenas apareceu ali, como se tivesse deslizado pelo chão. Joelson tentou gritar, mas a voz não saiu. A figura levantou a cabeça lentamente, muito lentamente. E então Joelson viu o que ninguém deveria ver. O rosto não era um rosto. Era como uma sombra dentro da sombra. Um vazio, uma ausência de luz, de expressão, de humanidade. Só que mesmo sem olhos, Joelson sentiu a coisa olhando dentro dele. Você não terminou? Sussurrou uma voz rouca, arranhada, que parecia vir de dentro da terra. Joelson quase caiu da bicicleta. A sombra deu um passo seco. A enxada bateu no chão com tanta força que o som pareceu cortar o ar. Clang! Ele fechou os olhos, esperando o pior, mas quando abriu, a sombra tinha voltado vários metros atrás, e agora caminhava lentamente, como se repetisse eternamente a mesma trilha. Um passo arrastado, a enxada batendo, e um lamento preso no vento. Joelson saiu pedalando desesperado, com o farol ainda apagado, até chegar em casa. Ele contou tudo. Tremeu a noite inteira. E no dia seguinte, mesmo com o sol aberto, a curva parecia mais escura que o resto da estrada. Os moradores começaram a discutir entre si. Por que o homem da enxada aparece exatamente ali? O que ele quer terminar? Qual trabalho ficou inacabado? Alguns dizem que ele era um escravo que tentou fugir. Outros, um trabalhador antigo de Jaguara que morreu voltando para casa. Há quem afirme que ele foi enterrado ali mesmo, sem missa, sem marca, sem nome. E talvez por isso caminhe todas as noites, repetindo o último trajeto de sua vida. Porque existem histórias que não são contadas apenas. São vividas, repetidas, sentidas na pele de quem tem a coragem, ou a infelicidade, de cruzar com elas. E até hoje, quem passa na estrada de Jaguara e São José, por volta das 9 da noite, jura ouvir clang, 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 a enxada, o passo, o lamento, o homem que não terminou sua caminhada. E se você chegou até aqui, meu amigo e minha amiga, não esqueça, se inscreva no canal. Pastor Júnior, fatos reais da cidade. Deixe o like para fortalecer esse trabalho. Vídeos novos de segunda a sexta, sempre às 14 horas da tarde. E agora me diga você conhece alguma história real da região de Jaguara, São José, ou qualquer outro bairro de Feira de Santana que mereça investigação? Deixa nos comentários. A próxima história pode ser a sua.